Bom, gente, há um tempo que eu estava me preparando para falar de novo sobre o suicídio, né? Então a gente está aí em setembro, setembro amarelo, né? Que a Organização Mundial de Saúde resolveu lançar a data de 10 de setembro como Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Bom, mas foi engraçado, né? Nada acontece por acaso. No sábado eu fiz o curso com o pessoal e aconteceu um fato lindo que a gente ficou assim maravilhada. Tem essa sintonia com as flores. E uma amiga foi intuída a me dar a dica de comprar flores para distribuir no final do curso. Obrigada, viu, Claudinha? Ela foi intuída e eu segui a orientação dela, aquilo bateu dentro de mim legal, segui aquela intuição. E aí comprei umas rosas brancas para distribuir para as pessoas no final do curso, né? Aí tem uma floricultura aqui perto, eu pedi as rosas com antecedência e quando foi sábado de manhã eu fui lá buscar. Então quando eu peguei eu fiquei até um pouquinho decepcionada, elas estavam em botões fechadinhos. E não era, eu queria que elas, eu tinha até pedido que elas estivessem meio entreabertas, né? Porque ficou mais bonitas. E aí a menina disse: Poxa, ninguém me avisou, não sei o que, mas elas estão limpinhas e elas vão abrir, pode deixar com o tempo porque elas estão fresquinhas e tal. Aí cheguei lá no curso, coloquei numa jarra e não botei água até, porque como eu ia distribuir, ia ficar o caule molhado. Eu acomodei, elas estavam em botãozinho fechados. Eu deveria ter fotografado elas antes, mas realmente nem me toquei. E durante o curso, durante aquelas 4 horas que nós estivemos ali junto, as flores abriram de uma forma linda, né? E assim foi uma surpresa para todo mundo. Normal seria de repente até murchar, porque eu não tinha nem colocado água. Mas elas abriram, elas desabrocharam assim lindamente. Quando eu e a André distribuímos para as pessoas aquela rosa, tanto que tem uma foto que tá todo mundo segurando uma rosa abertona. Lindo, lindo, lindo. Então até eu fico até arrepiada só de falar, porque isso aí foi, acho que uma forma das flores, né, me dizerem dessa sintonia que eu tenho com elas, que gostaram, estou no caminho certo. Então aí depois do curso, eu resolvi passar lá no SEMA, porque assim, a gente não pode passar só para pedir. O SEMA me socorreu e surgiu a intuição a ideia de fazer o curso e tal. E eu fui lá para agradecer. Então, entre uma palestra e outra, até falei no outro vídeo, tem a palestra de 5 às 6, depois tem uma palestra de 7 às 8. E nesse intervalo, entre uma palestra e outra, geralmente ficam tocando o piano. Aí a minha ideia, eu estava cansada, tinha de levar meu pai em Niterói, eu digo, eu vou parar no SEMA. Nesse intervalo de 1 hora, que eu fiquei da outra vez só chorando, eu disse, eu vou ficar em prece agradecendo tudo que eu tenho recebido, tudo que aconteceu, por terem até me carregado no colo, né? Pela a irmã Maria Angélica, que é o espírito que orienta a casa lá, eu senti da outra vez a aproximação dela e eu digo, não, eu vou lá agradecer, hoje eu vou só para agradecer. Então sentei lá no meu cantinho, no mesmo cantinho que eu fiquei da outra vez, para agradecer. Só que dessa vez não houve o piano, tinha um coral cantando e o coral me desconcentrou um pouco. Não estava conseguindo me concentrar. E aí eu disse, bom, então vou ficar para a palestra, né? Eu agradeci, mas não foi aquela emoção toda que eu tinha sentido da outra vez. Não senti muita aproximação aliás, não senti aproximação nenhuma da irmã Maria Angélica dessa vez. E eu digo, bom, então vou ficar para a palestra, que de repente a palestra vem alguma coisa aí para falar comigo, né? E sempre acontece, assim, quando a gente precisa. E aí entrou a palestrante, a Dulce, e ela já começou dizendo, bom, hoje a gente está totalmente fora do programa, porque a dirigente da casa nos pediu que falássemos sobre um assunto que não estava dentro da programação, e eu vim aqui falar hoje sobre vida, e isso vai incluir eu falar muito sobre o suicídio. Aí a orelha, né, toim, eu digo, bom, era alguma coisa que eu tinha ouvido. Eu tinha que ouvir isso, porque até quando eu procurei o SEMA lá atrás, foi para fugir do assédio que eu estava em cima de mim, das ideias suicidas que estavam me atormentando, né? Então eu digo, opa, é comigo. E fiquei lá ouvindo, apesar de
muita coisa, assim, eu não concordo muito com a doutrina, a visão que a doutrina tem do suicídio, tá? É, eu sei que é extremamente necessário porque algumas pessoas precisam daquilo para que não cometam, né? Então ainda é necessário para o entendimento da maioria que é uma coisa que você não deve fazer porque você vai sofrer penas, por aí. Eu não vou muito nesse caminho, depois mais à frente eu vou explicar. Bom, aí o que aconteceu? Eu vim para casa, né? E há muito tempo que eu não me projetava, então deitei e comecei a sentir os trancos, né? Os meus sintomas projetivos. O primeiro, segundo tranco que eu acordei, eu digo, já sei, vou me projetar, então vou me entregar. Fiz uma prece e disse, olha, estou aqui à disposição de vocês, né? E aí, muito tempo que eu não fazia esse tipo de trabalho, né? Achava até que depois que eu passei então por isso, desse assédio todo, por ter passado por essa crise toda, eu digo, aí mesmo é que eu não estou preparada para lidar com pessoas que estão passando por esse problema, né? Mas ledo engano. Eu saí do corpo com total lucidez que eu estava saindo e eu estava acompanhada. Acredito que tenha sido meu mentor, dessa vez eu não vi, tá? Do meu amparador, do meu anjo da guarda, lá, do meu companheiro, do meu amigão espiritual. Eu gosto de falar amigão espiritual, falo todos os outros nomes para que todos possam entender. Então, não vi, né? Mas eu senti que eu estava bem próxima da Terra. Assim, não estava distante, não. E eu cheguei na casa de uma moça, ela devia ter mais ou menos uns 40 anos por aí, ela chorava muito, muito, muito. Gente, ela estava encarnada, aqui acordada, nesse plano físico, e eu estava em projeção. Isso com total lucidez, sabe? E ela chorando muito, muito descontrolada, e eu vi que ela estava com um negócio de chumbinho, que são em saquinhos assim, com um negocinho rosa, com um pozinho rosa, né, um pozinho colorido, e veneno para rato, né, para matar rato. E ela estava colocando aquilo no pão, olha só, e ela chorando muito. E aquilo me desesperou. Aí o mentor, meu amigo que estava comigo, falou assim: não, você vai conversar com ela. Eu disse, mas eu conversar, como é que eu vou conversar com ela? Ele disse, não, você vai orientá-la, você vai lá e você vai conversar com ela e você tem condição de fazer esse trabalho com ela. E nós estamos aqui com você. Isso, gente, isso assim, é muito vivo, sabe? Quando você rememora, é muito nítida a coisa. Você lembra dos detalhes assim da cena, é muito interessante. E eu me aproximei dela, né? E ela chorava, ela não estava falando comigo, porque ela está encarnada, ela estava ali, ela estava acordada em vigília e ela estava com o espírito, com o corpo astral dela, com a consciência acordada no corpo físico. E eu comecei a tentar falar com ela. Eu fiz o trabalho que os obsessores fazem, só que para o bem. Olha que bacana, né? Eu pude ver como a gente também pode influenciar. Ela, de certa forma, ela estava ali também sendo obsediada, só que no primeiro momento eu não vi os obsessores dela, só fui ver depois. Deixa eu continuar o relato. Eu me aproximei dela e quis saber o nome dela. Eu fui perguntando, né? Eu digo, mas poxa, por que você tá assim? Não vale a pena. Conversando com ela, normal, como. Só que ela não me respondia. Mas eu estava tentando entrar na mente dela, como os obsessores fazem. Fica calma, vamos conversar, calma, não faça isso. E aí eu percebi que ela parou do que ela estava fazendo de colocar e fechou os olhos, mesmo chorando muito. Então aí o meu amigo disse: ela tá te ouvindo, conversa com ela. Aí eu perguntei qual era o nome dela e me veio Lúcia, tá? Aí quando eu senti, eu digo, Lúcia, você é feita de luz. Olha só, me arrepio, né? Muito. Você não deve pensar nisso.
e vamos tentar conversar, o porquê que você está se sentindo assim. Fui puxando o papo com ela mesmo, né? Nisso, formou uma tela mental. E eu vi que dois jovens tinham sofrido um acidente, era um carro branco, eram dois irmãos, então eu consegui entender que ela havia perdido os dois filhos, né? Eram dois rapazes novos, talvez de 20, 18 anos, e ela havia perdido. E o meu amigo me contou o que tinha acontecido. Eles foram para uma festa, beberam muito na festa, o irmão mais velho voltou dirigindo e capotou, bateu com o carro e os dois morreram, né? E ela estava desesperada, eram os dois filhos que ela tinha e ela estava naquela angústia. E eu, e agora? O que eu vou falar para ela? Então, o que eu tinha para falar para ela me era soprado pelo meu amigo. Depois eu entendi que o que acontece muitas vezes os espíritos mais evoluídos, que estão numa vibração mais alta, eles têm dificuldade de nos acessar quando a gente está numa vibração mais baixa, como ela estava, né? Eu fui utilizada talvez pela compatibilidade. Eu estava vibrando no mesmo nível que ela, então eu tinha facilidade para acessar a mente dela naquele momento. Por tudo que eu passei, porque também, quando eu a vi naquele estado, eu fui tocada pela compaixão, né? Porque dias atrás eu tinha passado por aquilo e com certeza um espírito bom também veio me ajudar. Eu estava deitada na cama e só vinha aquela coisa assim, liga o gás. Eu cheguei a sentir cheiro de gás no meu quarto, gente, para ver como o assédio foi muito forte. E de repente uma voz veio e disse: Não, se arruma e vai pro centro. Se arruma, e aquilo foi me empurrando, me empurrando. Eu peguei a primeira roupa que eu vi no armário, me arrumei e saí mesmo para procurar o SEMA, que é o mais próximo e é a casa que eu tenho ligação aí, né, há mais tempo. Então, eu acho que quando eu me aproximei dela, eu fui utilizada para ajudá-la porque houve essa empatia, né? Eu pude sentir perfeitamente o que ela havia sentido. E assim, a gente, para fazer esse trabalho, você tem que sentir compaixão, muita compaixão, porque isso te protege também energeticamente, sabe? Então eu tentei conversar com ela. E aí eu dizia, olha, porque quando eu consegui entrar na mente dela, ela alegava assim que ela queria morrer para poder se encontrar com os filhos, que ela não aguentava viver sem eles e que ela queria mesmo ficar junto deles. Então me foi soprado para dizer para ela, mas quem garante que você vai encontrá-los, né? Porque eles tiveram uma morte muito abrupta. Então, eles podem já até ter reencarnado de novo. Às vezes, nessas mortes por acidente, né? E no caso deles, foi trabalho de obsessores, que aí depois eu vi, né? A coisa é tão brusca, tá? Que se houver uma compatibilidade próxima por atração, esses espíritos já encarnam também. Eles já ficam já passam mesmo para algum corpo que esteja formando ali por, por mera atração mesmo, porque a coisa ainda foi tão forte que os laços, toda a carga energética ainda eles estão muito presos no campo magnético da Terra. Então, se tiver alguma compatibilidade perto, pode acontecer deles reencarnarem assim rapidamente. Então, isso tudo me foi soprado pelo meu amigo, tá? Que era o argumento que eu tinha para convencê-lo. Dizendo, quem garante que você vai encontrá-los, né? Pode não encontrá-los. E você ainda tem muito caminho pela frente. Você tem uma vida, ainda tem muita coisa para construir, muita coisa para ver, muita coisa boa ainda vai acontecer com você. Confia. Eu falando isso para ela. E aí, de repente, eu não sei se a minha própria vibração baixou um pouco ou foi permitido que eu acredito que eu tenha passado por aquilo até para o meu entendimento, né? Assim, do lado tinham uns espíritos, eles, acho que até usando roupas mesmo de outras épocas, de bem lá atrás, né? Umas roupas pesadas,
E um deles veio para cima de mim e tentou apertar o meu pescoço. Ele veio para tentar me sufocar. Mas eu fui, de certa forma, foi criado um escudo energético, porque eu vi quando ele voou assim em cima do meu pescoço, eu não senti medo. É muito engraçado, né? Na hora eu não senti porque eu estava com os meus amigos espirituais, com meu amigão principalmente. Então foi feito um escudo energético e eles não conseguiu, esse não conseguiu me atingir e os outros já se afastaram, que estavam juntos. E esses é que estavam atormentando ela, né? E eles disseram, começaram a gritar: nós fizemos que os filhos dela bebessem, nós fizemos que eles desencarnassem, nós vamos conseguir fazê-la se matar. Um assédio horrível. Alguma coisa, isso não me foi revelado, alguma coisa deve ter acontecido lá no passado entre eles, entre ela e esses obsessores, que eles não perdoaram. E nós entramos em prece. Então, né, quando eu consegui visualizar os obsessores que estavam tentando atingi-la, eu entrei em prece e eu senti uma vibração assim de paz, alguma elevação. Você sente toda a tua aura crescer, né? Você está em corpo astral, mas você sente aquela expansão. Então, o meu amigo e os demais que deveriam estar juntos, nós fizemos prece para poder acalmar aqueles obsessores que estavam ali. E eles foram retirados do local. Tá? Eu não consegui ver quem retirou, mas eu consegui ouvir até assim um pouco de discussão, alguma coisa, eles foram retirados. Eu acho que veio uma equipe, que eu falo que é a equipe do BOP, eu acho que com a nossa prece, com o nosso pedido, veio o socorro para poder retirá-los dali. E eu pude de novo acessar a Lúcia, que estava chorando. Nesse ponto ela estava quieta, né? Ela ficou quieta. E eu pude acessá-lo. E aí eu consegui passar mais coisas que o meu amigo me soprava para fazer que ela demovesse, que ela saísse daquela vibração e que ela percebesse que ali não era um caminho, tá? Então aí eu lembro até dela ter jogado o veneno, ela pegou o veneno, abriu a pia, que ela estava na cozinha. Ela abriu a pia da cozinha e ela jogou o pozinho dentro da pia, lavou, pegou aquele pão, enrolou, jogou no lixo, né? E ela começou a fazer prece também. Olha que legal, né? E aí eu já perdi um pouco a lucidez, eu acho que a espiritualidade tomou conta dela. Não conheço ninguém com essas características, não sei, eu fui levada a algum lugar. E assim, o suicídio, a gente está com um problema sério, né, mundial. Por isso que a Organização Mundial de Saúde está se preocupando com isso. Existe uma estatística que parece que aqui no Brasil, gente, a cada 45 minutos uma pessoa se mata, né? Nós temos acho que 30 e poucos, 32, 30 e poucos casos, eu não lembro direito, por mês, tá? Por ano, 1 milhão de pessoas, parece, se matam no mundo. Olha só, né? Então, eu tinha até notado em algum lugar as estatísticas mais ou menos, aqui no Brasil acho que são 5 a cada 100 mil habitantes. É muita coisa mesmo, né? Então isso está alarmante. As pessoas estão a gente já tem que começar a se preocupar, porque eu não vou pelo aquele viés religioso, tá? Que o espírito, quando ele comete esse tipo de coisa, que ele está violando as leis de Deus, eu não vou nesse viés, né? Eu acho que é muito cruel até com esses espíritos o que a família faz também. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Quando a gente acusa um suicida de egoísta, nós estamos sendo muito mais egoístas do que ele, né? A gente não está dentro do outro para entender o desespero, o sofrimento que às vezes aquela pessoa é levada a fazer aquilo. E na maioria das vezes não é nenhum sofrimento tão grande, é o assédio, sabe? São os obsessores que estão trabalhando ali, que a gente não tem conhecimento, a gente não visualiza. Então a gente julga pelo aquilo que a gente está vendo externamente. Pô, o cara é feliz, o cara tem um carro do ano, o cara tem uma casa maravilhosa, o cara tem filhos, tem não sei o quê, por que ele quer se matar?
Ah, a mulher é linda, tem um marido bom, tem filhos, tem um emprego bom, por que ela quer se matar? A gente não sabe, é o que está por trás daquela história. No caso da Lúcia, ela tinha um motivo muito grande, uma dor muito grande. E além dessa dor, ela ainda estava sendo obsidiada. Porque eu pude perceber que no momento que a gente tirou os obsessores também ao redor dela, ela se lembrou de rezar. Ela pediu proteção divina, ela pediu ajuda, né? Então a gente não está dentro do outro, a gente não pode nunca julgar o outro. Durante muito tempo, até a igreja mesmo foi cruel com essa coisa de que está violando as leis de Deus, os suicidas não podiam nem serem sepultados. E dentro dessa estatística, gente, tem muita morte que foi suicídio, que não é tratado como suicídio, não é registrado como suicídio, porque a família esconde, porque ainda há esse preconceito todo, né? Então, eu acho que, assim, espiritualmente, a gente não deve pensar, é lógico que você às vezes se desespera, né? E você toma uma atitude, mas o principal disso, assim, eu sei que muita gente ainda precisa dessa ideia de que eu estaria violando as leis de Deus, e isso impede que cometa, né? Mas se a gente for ver por outro lado, não é uma questão de violar as leis de Deus, né? Porque nós podemos fazer isso, nos é permitido, né? Energeticamente, a gente pode, até com o poder da nossa mente, a gente fazer esse suicídio inconsciente, né? E espíritos, às vezes, que possuem um conhecimento energético, fazem, a essência está fazendo, porque ainda não está aceitando bem a encarnação. Às vezes ele encarna por atração, tá? Eu até falei no caso dos Ereis, isso também me foi dito uma vez, né? Eu fico assim de falar as coisas que eu já ouvi, que às vezes foge um pouquinho dos conceitos que nós temos aí já há bastante tempo. Mas a maioria dos Ereis eu falei que são sacerdotes, são alquimistas, são pessoas, são espíritos, essências, consciências que têm um amplo conhecimento energético. Eles sabem manipular toda a energia, sabem fazer matéria, sabem transmutar a matéria. Então, às vezes eles encarnam por atração magnética, encarnaram. Mas quando eles caem na carne, a essência deles tem total lucidez para perceber que, né, eu preferia estar lá desencarnado. Então, a consciência começa a dar comando para o corpo, começa a mentalmente trabalhar energeticamente o corpo para que ocorra um desencarne natural, que não é tão natural assim, que ele, na verdade, ele está se suicidando. Então, desencarna às vezes jovens, como crianças, e são essas crianças que se mantêm naquela forma para poder se comunicar conosco, e aí vem através da Umbanda maravilhosamente nos trazer um monte de conselho, um monte de conhecimento e, no caso dos Erês, fazer a limpeza toda do ambiente, que eles trabalham com isso. Desmanchar mandinga, desmanchar magias, porque eles conhecem, eles têm o conhecimento para fazer isso, né? E se mantiveram naquela forma infantil para que tenham uma certa empatia conosco, para que tenham uma identificação conosco maior, né? Mas eu acho que a gente já está um pouquinho grandinho para entender a questão do suicídio não como uma violação das leis de Deus, tá? Não condenar o outro não pensar como a gente fazia antigamente, isso é pecado, né? Ele pecou, não é por aí, tá? É livre-arbítrio, a gente pode usar, não é legal, não é bacana, até porque, olha, a gente quando desencarna, a gente vai exatamente para o lugar como nós estamos vibrando. Você viu o caso da Lúcia, né? Ela queria desencarnar para encontrar os filhos, mas ela estava muito triste, ela estava numa vibração muito baixa, tanto que ela estava sendo acessada por aqueles obsessores que, enquanto encarnada, eles estavam ali do lado dela, mas ela não estava nem percebendo eles, e eles também não podiam atingi-la totalmente, porque eles nos atingem quando a gente está na mesma sintonia. Mas a gente não mantém essa linearidade o tempo todo. Mesmo quem está muito mal, quem está depressivo, tem seus momentos mais altinhos, né? Então,
se ela fizesse realmente, se ela cometesse o suicídio ali, ela ia desencarnar naquele estado vibratório que ela estava e com certeza teria sido presa dos obsessores, olha só. Né? Se ela não tivesse recebido o socorro que ela recebeu, que os meus amigos vieram, não sei se ela é conhecida, não sei, mas que foi assim um socorro que eu participei, que eu sou muito, muito grata pela oportunidade de ter visto, até por mim mesma. Eu acho que me foi permitido ver aquilo, me foi permitido participar até por compaixão, né? Por uma oportunidade que os meus amigos viram de me ajudar também, para eu ter uma compreensão maior disso tudo. Até porque todo esse trabalho que eu estou fazendo, isso tudo, facilita muito o assédio, né? E eu passando os meus problemas pessoais, ele intensifica, potencializa tudo. Então tem que ser forte. Eu tenho que estar aqui forte, firme, para poder ajudar vocês, me ajudar e trilhando o caminho sempre com a companhia deles do meu lado, né? Para eu poder também não sucumbir. Não é fácil. Mas a gente tá tentando e eu cada vez eu sinto, eu sou mais grata mesmo ao carinho que eles têm por mim. Então eu sinto que o trabalho que eu estou fazendo é bacana, tem ajudado muita gente por todo esse carinho que eu estou recebendo deles. Que se não fosse assim, eles não iam me ajudar do jeito que têm me ajudado, né? Então a gente tem que ter consciência disso. Quando você vai tentar o suicídio, se eu naquele dia tivesse feito a besteira que estavam me soprando, eu ia sair e ia encontrar o que do outro lado, né? Até para aqueles que não acreditam que acabou. Você tem 50% de chance de acabar e de não acabar, então pensa bem. Né? Para aqueles que acham assim, não, a vida, eu vou me matar e vai acabar aqui. Tá, mas muita gente acredita também que não acaba e que provam dentro da linha de raciocínio deles que não acaba. Então, se você pensa que acaba, é bom colocar aí na sua estatística a probabilidade de não acabar, né? Então você tem 50% de chance de acabar e não acabar. Então, se você está pensando em se matar, conte com a possibilidade da vida não acabar. E você encontrar do lado de lá exatamente aqueles que estão te perturbando. E que aí você vai ter que lidar com eles tete a tete. Porque você vai estar exatamente naquela vibração. E aí você vendo eles, fica muito mais difícil de você recuperar a tua vibe boa. Aqui, como nós não estamos vendo o que está nos rodeando, a gente está, mesmo que eu esteja depressiva, acontece alguma coisinha que me tira da depressão, outra. Agora você imagina você se matar, sair, encontrar aqueles que estão te cobrando, porque se você tem também muitos obsessores querendo que você faça isso, alguma coisa você fez mesmo lá no passado, ou para alguém aqui, alguma coisa você fez. E eles vão ficar ali te jogando na cara o tempo todo o que você fez e te perturbando. Então é muito mais difícil você conseguir sair daquela sintonia, lembrar que você tem que pedir ajuda, porque você fica entorpecido ali dentro daquela vibração e dentro daquele sofrimento emocional todo que você vai passar, né? Então, quando falam, porque o espírito vai para um umbral, vai ficar lá com a cabeça enterrada lá no lodo, que nem a gente viu no filme Nosso Lar, né? Nem sempre acontece, vai tudo daquilo que você está pensando, né? Se você já também desencarna, você comete o suicídio, mas lá no fundo você acredita naquilo ali, você tem chance também de, por atração, e parar lá naquele umbral. Então, pensa direitinho, né? Não com aquele conceito religioso que você está pecando, não é isso, né? Mas é que você vai conseguir encontrar do lado de lá exatamente aquilo que você está vibrando aqui. E os problemas vão ser maiores, né? Que aqui, nesse aspecto, aqui a gente está mais protegido. Toda essa dimensão física aqui nos protege, porque a galera do lado de lá tem muito mais conhecimento. E, além do conhecimento, está numa outra dimensão onde é possível muitas outras coisas, de fazer muitas outras coisas que aqui nós temos as nossas limitações físicas desse plano aqui. E do lado de lá
se você tem um obsessor que tenha conhecimento mesmo, um vasto conhecimento energético, que saiba lidar com tudo isso, e o cara é mau, você imagina que torturador você vai arrumar do lado de lá. Aqui ele não consegue te atingir, nem fisicamente, tá? É lógico que alguns até conseguem, colocando energias ruins, porque aí você vai deixar que ele te atinja aqui. Aqui a gente está mais protegido porque nosso campo vibracional é incompatível com o deles. Então, para até eles conseguirem nos atingir, ou eles têm que ter um conhecimento muito bom de energia para conseguir, para eles trazerem toda a energia negativa para esse plano aqui e isso entrar interagir conosco, né? Ou eles também eles precisam esperar que a gente dê uma brecha para que eles se tornem compatíveis e nos atinjam, né? Então a maioria fica esperando essa brecha, porque eu já expliquei que a maioria dos obsessores eles não detêm esse conhecimento todo, só os obsessores profissa. Aí esses sim, esses são perigosos, tá? Mas a gente aqui, de certa forma, a gente está muito protegido, né? Inclusive a encarnação é uma maneira da gente fugir, tá? Dos obsessores do lado de lá, né? É uma maneira deles não conseguirem nos atingir. Então muitas vezes a gente até se aproxima, a gente vem. E existem instituições no plano astral responsáveis também por esse tipo de trabalho. Mas é como aqui, assim, não tem aqueles proteção como é que é? As testemunhas, não tem coisas assim? Então, do lado de lá é a mesma coisa. Se você tem conhecimento e você sabe que tem uma gangue te procurando, você procura uma instituição dessa, eles vão programar a tua reencarnação de forma que não te atinjam, que não te encontrem, para você poder se recuperar mais, para você poder vibrar melhor, para fugir do alcance deles. Isso existe. Quando eu digo que não é bem como é colocado no kardecismo, é porque assim, o kardecismo cria isso para todo mundo. Como via de regra é assim, e não é. Cada caso é um caso. É como aqui, que a gente. Uns são atendidos por algumas instituições, outros. É muito ampla a coisa. Você pode caminhar sozinho? Pode caminhar sozinho também do lado de lá. Só que você vai encontrar mais dificuldades, é óbvio. Mas não é nada assim obrigatório, porque todo mundo passa pelo Ministério da Reencarnação, todo mundo passa, não é assim, né? É uma coisa mais livre, mais solta. Nós temos o nosso livre-arbítrio, sim. Nós temos, à medida que a gente vai pegando conhecimento, a gente vai se libertando de muitas coisas, né? E a gente vai caminhando cada vez mais sozinho. Lógico que para poucos, porque a maioria ainda não tem essa capacidade, mas muita gente aí já consegue. Tá, gente? Então, dentro do suicídio, eu queria contar esse relato fantástico que eu passei aí. Muito grata, muito, muito, muito mesmo, por eles terem me dado a oportunidade de participar disso, né? E falar que a gente tem que ter fé em dias melhores, que tudo muda. Às vezes a gente acha que um dia está horrível, mas tudo muda, sabe? De uma hora para outra. Essa é acho que a maior maravilha de estarmos aqui. É que um minuto não é igual ao outro, né? A gente às vezes está tão triste que as coisas não estão dando certo, e de uma hora para outra tudo muda. Tudo muda. Até as nossas dores maiores que a gente não pode mudar, como a perda de um filho, que ela mesma, quando ela começou, eu fiquei pensando, digo, quem sou eu para ajudar essa mãe, né? Porque eu não, graças a Deus, eu nunca não passei por essa dor. Como eu posso ajudar alguém se eu não sei nem o quanto ela está sentindo de dor, né? Então, mas mesmo quem passa por essa dor, as coisas mudam no dia seguinte, sabe? É a gente tentar passar pelo problema, não é você negar aquilo, mas você tentar passar com fé, acreditando que as coisas vão mudar, que tudo tem um propósito, que tudo tem uma razão de ser,
sabe? Que nada, nada é por acaso, nada. E a gente tem que tirar aprendizagem de cada coisa que nos acontece. E que quanto mais a gente vibra no bem, mais nós estamos protegidos para que coisas ruins não nos aconteçam, né? Ninguém está livre disso. Eu acho que a gente está aqui, às vezes a coisa acontece mesmo foge do nosso controle, mas se a gente puder evitar, e a maneira melhor de evitar é a gente vibrando no bem, sabe? A gente aprender a cada vez mais a amar realmente, a gente expandir um pouquinho a sementinha do amor que está dentro de nós, fazendo pelo outro aquilo que a gente gostaria realmente que fizessem por nós. Essa é uma das formas da gente conseguir expandir o amor, tá? Eu me preparei para falar, talvez não tenha nem dito tudo que eu tinha para falar, porque é um assunto delicado, porque eu tenho certeza que eu já me suicidei em outras vidas, isso eu tenho certeza. E é, ainda é uma coisa que me dói até ao falar, né? E nessa encarnação mesmo eu já fui assediada várias vezes com isso. Então, é vocês entenderem que isso acontece nas melhores famílias, com pessoas que procuram vibrar bem, pessoas que procuram estar bem, né? Não subestime a depressão de ninguém. Se você tem um parente em casa, acolha, dê amor, dê carinho, porque é uma coisa muito séria mesmo, tá? A gente não consegue visualizar a extensão do problema do outro espiritualmente. Então, não subestime. Não diga, porque eu sei que a depressão às vezes é tratada até como frescura. Porque você vê que o outro tem tudo que podia ser feliz, mas ele não está feliz. E a gente não sabe o que está por trás daquela infelicidade. Tá bom? Gente, espero ter ajudado. Eu sinto assim que esse assunto eu não ajudo só os encarnados. Acredito que muitos desencarnados também venham para perto para poder sentir um pouquinho da energia boa que eu tento passar, né? E se alguém passou por esse problema, que algum parente, algum ente querido cometeu esse. Não pense nunca assim, você foi egoísta e me deixou. Não pense nisso, não. Sabe? Nós vamos ser generosos, não vamos ser egoístas também, acusando o outro disso. Vamos amá-lo cada vez mais, mesmo que ele já tenha ido, vamos passar amor, vamos passar carinho, né? Dizer que apesar da saudade, apesar da tristeza até de não tê-lo conosco, nós ainda o amamos muito e que esperamos que ele consiga se reencontrar do lado de lá, se reequilibrar e encontrar a felicidade, né, que aqui ele não estava conseguindo encontrar. Tá bom? É complicado falar, eu fico tentando não me emocionar, tá? Então, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.